Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco o Emerson W. Dias, trazendo o Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. O que você traz para nós nesta quinta-feira? Renato, hoje nós vamos fazer logo mais uma entrevista importante, internacional inclusive. Bacana mesmo. Então hoje eu selecionei um tema que é bem bacana, que é a cosmopolitização do tecido social. Certo. Nossa, que palavra difícil, hein? Eu tô inspirado. Cosmopolitização. Cosmopolitização do tecido social. Nossa, vamos embora, vamos lá, vamos tentar entender esse negócio. Bom, esse aqui era até legal, aquele lá, viu, Neudo, depois, sabe? Quando você explica aquela frase famosa, né? Não entendi nada, mas entendi tudo. Mas achei bonito. Não ouvi? Não entendi nada, mas achei bonito. É isso aí. Assim é a cosmopolitização do tecido social. Na realidade, vamos quebrar esse nome e aí dá pra gente entender, né? Tá. Cosmopolitização tem a origem no grego, que é o mesmo de cosmo, e metrópole, metropolis, as cidades, o cosmopolis seria aquela ideia de um cidadão do mundo, uma cidade que não tem uma localização geográfica, que não tem necessariamente as fronteiras geográficas estabelecidas pela sociedade. Afinal de contas, se você viesse aqui ao Brasil há 1.500 anos atrás, ou no ano de 1.500, você não saberia o que era Brasil e o que era Argentina, certo? Porque tudo era terra. Havia as divisões aí. Né? Então as divisões são criações da sociedade, são criações culturais, políticas que a sociedade impõe, não necessariamente elas existem. É até uma virtualização você falar de fronteiras, né? Andando aqui em São Paulo, muitas vezes você vai para São Caetano, você vai em São Bernardo, Osasco, você nem sabe se você entrou no município ou não. Por quê? Porque não existe uma divisão geográfica, é uma divisão imposta pela sociedade. Então isso é a ideia do cosmopolis, O cosmopolita, quando você fala a cidade é muito cosmopolita, é porque é uma cidade que recebe pessoas de várias, várias etnias, de várias origens geográficas do planeta, Então isso é ser cosmopolita. Tá. E o tecido social é o nome que a gente dá para ficar bonito, para a gente falar em relação aos aspectos sociais da cidade. O que é o tecido social? São as relações sociais que acontecem na cidade. Então, o tecido social seriam as pessoas se relacionando na cidade. Então, a cosmopolitização do tecido social significa dizer que nós estamos cada vez mais cidadão do mundo e tecido social cada vez mais complexo. Tá. Porque nunca se teve um fluxo de imigração tão grande no mundo, o fluxo migratório nunca teve este tamanho. E também, você sabe que nunca houve casamentos entre culturas tão grande quanto no momento atual. Hoje é muito simples. Eu conheço várias pessoas que são brasileiras, casaram com um estrangeiro, com um cara também, e nunca teve tanta situação assim. Então isso faz com que a gente tenha um tecido social cada vez mais complexo e uma cosmopolitização da nossa cultura. Sim. Por isso, quando as pessoas falam essa coisa de apropriação cultural, é um pouco infantil isso, porque a cultura não é estática. A cultura ela é viva, a cultura é como a língua, a cultura é como a personalidade. Ela vai se moldando no dia a dia. E o maior exemplo que a gente pode falar disso é que a minha amiga Mari Rocha, que está lançando o Big Blue, que será entrevistada daqui a pouco. Porque a Mari é uma pessoa que eu conheço já há mais de 20 anos, saiu do Brasil, foi para a África do Sul, conheceu um alemão, casou com um alemão, teve uma filha, mora na Nova Zelândia. E se você olhar para ela, dá para ver que o sangue dela não é sueco, não é originalmente germânica, Mas você percebe, por exemplo, a filha dela, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa, A filha dela fala inglês, óbvio, porque nasceu na Nova Zelândia, mas fala alemão com o pai, fala português com a mãe, Então esta criança é o quê? Ela é neozelandesa, porque ela nasceu em território neozelandês, ela é alemã, ela é brasileira, ela é uma mistura, ela é cosmopolita, essa criança, Portanto, ela é o exemplo típico de que existe cosmopolitização do tecido social e que isso é bom, Ou seja, essa mistura das etnias, das raças, isso é o que nos faz melhor, Isso é o que nos melhora, melhora a genética cada vez mais, Sem dúvida. Então, acho que a cosmopolitização do tecido social é muito bem representado com a história da Mari, que ela vai contar daqui a pouquinho, na entrevista, e que eu tive o prazer de conhecer
a Mari lá, eu conheci a filha da Mari lá na barriga da Mari, porque quando eu estive na Nova Zelândia, ela estava nos dias de ganhar o bebê, né? Acho que quando eu saí da Nova Zelândia, acho que depois de 2, 3 dias nasceu a Lua, né? E agora, há 2 anos, ela veio aqui no Brasil para casar de novo com o mesmo marido, né? Olha que complexidade do tecido social, né? A Mari casou 2 vezes com a mesma pessoa, né? Uma vez fora. Mas por quê? Não foi aceito o casamento? Não, porque a gente queria que meus pais... Porque no primeiro casamento aconteceu na Nova Zelândia. Não tinha ninguém da família, ninguém dos amigos. Tá. E então, vocês queriam a participação agora da família. E daí, quando completou os 10 anos de casamento, a gente quis casar, mas com a presença de todo mundo. A gente entendi. Conhecia. Legal. E aí, quando a Mari veio casar de novo no Brasil, aí eu conheci a menina, né? Já com 7 anos, eu acho. 5 anos. 5 anos depois, né? Que eu tive lá, conheci. Então, isso é a cosmopolitização do tecido social. Então, isso é o que nos fortalece. Ou seja, é a diversidade, né? Que melhora, que vai eliminando barreiras, né? E que vai fazendo a gente perceber que essa coisa de cultura, né? De preconceito, essas marcações que não existem na geografia, elas meramente são criações da sociedade, é uma mera bobagem. Né? Mas é que não é fácil, né? Porque as pessoas, elas valorizam muitas vezes essa questão de raça, essa questão de etnia, isso e aquilo, né? Cultura. E é muito complicado, né? Porque a gente sabe essa dificuldade. Nós temos visto aí os casos lá que acontecem na Europa, aqui mesmo no Brasil, vamos dizer assim, essa invasão dos venezuelanos aqui, há uma resistência muito grande em abrir as portas para os haitianos também. Nós tivemos uma época de muitos haitianos também no Brasil. E às vezes até defender essa ideia é complicado, infelizmente. A gente defende aqui até do ponto de vista humano, mas há uma resistência, porque ninguém quer dividir, às vezes, o pedacinho que ele tem de terra, o pedacinho que ele tem, não quero dizer a terra dele, a pessoa comprou é dele e acabou, quero dizer a terra do país, vamos dizer, né? A terra pública. Não, olha, você não pode morar ali porque ali é terra do Brasil e você é venezuelano, não tem nada a ver com o problema, né? Então é muito difícil você absorver, às vezes, pessoas de outra nacionalidade por causa desse preconceito, como você mesmo falou aqui, né? E essa cosmopolitização é fundamental, inclusive, para uma convivência mais humana e mais participativa, né, das pessoas. O que você está falando tem tudo a ver, né? Porque assim, a gente tem que sempre procurar olhar os interesses humanos antes dos interesses individuais, né? E coletivos de um determinado grupo. Então, se você tiver um olhar um pouco mais para o humano, né, que o ser humano é igual, independente de onde ele nasça geograficamente, não há que se falar de divisões políticas, né, e, portanto, de recusas das culturas alheias, né? Pelo contrário, elas têm que cada vez mais se fundir, porque é se fundindo que a gente se fortalece em todos os aspectos. Inclusive, outro dia eu estava observando uma discussão num programa de TV sobre o candidato à presidência da República, Joaquim Barbosa. E uma das perguntas que me chamou a atenção até foi essa: o Brasil estaria preparado para ter um presidente negro? Né? Uma pergunta interessante para você abordar, porque no Brasil, se eu não me engano, foi no Roda Viva essa pergunta, que nós tivemos agora um programa aí de um jornalista, e os assuntos foram os mais variados, e um deles foi esse. Então, quer dizer, os Estados Unidos, né, e isso foi comentado na ocasião, os Estados Unidos, eles têm um posicionamento com relação ao negro muito taxativo, né? Não, nós somos preconceituosos mesmo e somos assim. No Brasil, não. No Brasil tem uma coisa meio velada, né? Não, no Brasil, não, a gente aceita todo mundo. Aceita mesmo? Exato. Não sei se aceita. Exatamente. Né? Exatamente. E você está falando aí uma coisa, né? Por exemplo, o próprio Barack Obama nos Estados Unidos, né? Obama negro, né? Barack Hussein Obama, ou seja, olha a cosmopolitização da própria, né, identidade do Barack Obama. Ou seja, porque se você olhar para as origens, todos nós saímos do mesmo lugar, entende? Essa é a questão que acho que tem que olhar. A questão dos valores humanos acima dos individuais. Porque se você consegue perceber isso, fica mais fácil aceitar, né? Então, quer dizer, que diferença faz se o presidente é negro ou se ele é branco? Qual a diferença? Não há diferença. Não há diferença nenhuma, mas a gente tem que trazer esse assunto, porque se você não traz, exatamente, a
a peneira continua sendo colocada e o sol continua passando, né? Na verdade é uma grande hipocrisia a gente não falar daquilo que realmente acontece, né? Se perpetua essa condição de pensar que a cor vai definir a competência. Agora, tem aqui a participação, inclusive, do Arnaldo Onça, dizendo o seguinte: eu também casei 2 vezes com a Elisa, a mulher dele. Parabéns. Inclusive, eu conheço. A Elisa é uma santa. Aí, ó, olha, sobrou pra você, Onça. No civil e no religioso. Ele diz, aqui o Onça, somos bem cosmopolitas. Isso aí. Brasileiros com cidadania portuguesa, eu tenho ascendência italiana por parte de mãe e colonizador por parte de pai. Então, tá aí bem contextualizada aí a situação de pessoas, como você está dizendo, né? O caso do Arnaldo Onça, caso também da Mari Rocha, né? Uma implicação no tecido social, né? Cada vez mais complexo, cada vez mais misturado. É isso aí. Bom, Emerson, eu sei que você tem um compromisso aí também, que a gente não pode ficar alongando muito. Sim. E fala qual é a frase do dia. Olha, a nossa frase de hoje não poderia ser diferente, claro, para defender a ideia da cosmopolitização do tecido social, só poder dizer que a evolução se baseia na diferença e não na igualdade. E a diversidade das experiências permite desenvolver qualidades de sobrevivência inigualáveis. É isso aí, é uma colcha de retalhos muito bem delineada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que se busca na evolução. Tá certo, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. E daqui a pouco tem Mari Rocha falando de Big Blue, o livro que vai ser lançado no próximo sábado. Não perca essa entrevista, está sensacional. É isso aí, você vai acompanhar com a gente aqui já a Mari Rocha aqui com a gente, contando a experiência dela nessas viagens e nesse aculturamento também com relação a outros países e tudo mais. Tá certo, ô Emerson? Te aguardo aqui na quinta-feira, semana que vem. Até quinta, Renato. Valeu. E a Mari continua com a gente, daqui a pouco a gente